Olá, meu amigo, minha amiga, Pastor Eleon com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos aqui no canal Eleonantes, Trilha da Teologia. E hoje nós temos um tema bacana para você, tá aqui no fundo, na telinha. Olha lá, ó. Os gigantes que a Bíblia comenta. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre os Nefilins. Dar aqui uma pincelada. Você acredita que no tempo antigo havia gigantes? É uma pergunta que você deve buscar na palavra de Deus. E nós vemos que na palavra de Deus nós temos vários versículos que comentam sobre esse tema. Então hoje vou aproveitar aqui, já fazer minha merchan aqui, né, meu marketing, para que você se inscreva no canal, ok? Dê o seu like, para que nós possamos fazer mais e mais conteúdos de qualidade para você, tá? Estamos hoje iniciando aí um projeto muito bacana, há muitos e muitos anos que a gente já vem com esse conteúdo, né? Com esse projeto aí para ser feito, mas ao mesmo tempo a gente não tinha muito tempo. Hoje nós temos tempo, graças a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os gigantes, os nefilins. Dá uma pincelada aqui, depois eu quero que você veja na descrição, vou deixar aqui um canal de um amigo nosso, que ele tem um conteúdo assim muito profundo sobre esta área, e eu gostaria muito que você desse uma olhada. Depois você dá uma olhadinha aqui, né, no canal. Vamos deixar também um e-book grátis para você, para que você possa baixar esse e-book, para que você possa absorver ali os conhecimentos que nós temos nesse e-book, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre os gigantes, os nefilins. O que é nefilins, né? Nefilins são os gigantes, né? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó. Vou começar lá no 1 para que você possa entender melhor. Diz assim, ó. Houve corrupção geral do gênero humano. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias, preste atenção, aqui na palavra de Deus, estou usando aqui o meu celular, abri aqui para você a Bíblia, diz assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Olha só, em Gênesis, lá no início da Bíblia, quando estava começando a história da humanidade, já vimos ali uma corrupção. E se você entender um pouquinho, né, daquilo que a gente vai estar falando aqui, eu quero que você preste muita atenção. Por que que houve o dilúvio? O dilúvio veio para jogar fora toda essa maldade, toda essa linhagem de gigantes, ok? Para que não tivessem interferência na humanidade. Mas nós vimos aqui que os gigantes da terra entraram as filhas dos homens e dali geraram filhos. E muito mais coisa ainda aconteceu. Nós vemos ali também em Josué, capítulo 12, versículo 4, que diz assim, ó. Eu vou estar abrindo aqui com você, aproveitar aqui, estou com o meu papelzinho aqui para que você possa acompanhar também. Eu estou aqui fazendo aqui a minha introdução. Lá em Josué, capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó, para você ver o quanto de versículos nós temos na palavra de Deus relativo a esses gigantes. E muitas pessoas não param para perceber como o tempo antigo era, como aconteciam as coisas,
né? Nós vivemos hoje na tecnologia, nós vivemos hoje com tanta informação, mas perdemos muitas coisas interessantes e que com certeza vão influenciar, continuam influenciando a nossa vida hoje, no século 21. Diz assim, ó, olha só, Josué capítulo 12, versículo 4. Como também o termo de Og. Og era um gigante da ocasião que comandava, ele era rei de Bassã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. Olha só para vocês terem noção. Og era um gigante, que era um rei, que era adorado naquela ocasião. Eu estou passando alguns versículos para você, para que você possa buscar mais informações em relação a isso. Nós temos também, lá em 1 Samuel, que diz o seguinte, ó, 1 Samuel capítulo 31, eu estou abrindo aqui na Bíblia digital, para que nós possamos ser um pouquinho mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Capítulo 31, versículo 8 em diante, diz assim, ó, sucedeu, pois, que, vindo os filisteus, ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, e anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Então você observa que naquela ocasião muitas guerras aconteciam por conta desse domínio. Deus já tinha falado ao povo hebreu para que eles tomassem, posse da terra. E nós vemos ali muitas ocasiões que o povo ele ficava com um certo milindre, com uma certa, eu vou dizer assim, medo, um certo medo, pouca coragem para enfrentar aqueles homens gigantes, aquelas pessoas, que eram, aos olhos daqueles hebreus, eram algo assim extraordinário. Era como se fosse gafanhoto. Tem uma passagem também que diz que eram como se fossem gafanhotos. E esses gafanhotos, diante daqueles grandes homens, grandes guerreiros. Nós vemos aqui também em Números, capítulo 13. Eu quero citar alguns versículos para vocês, para que vocês possam, com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, buscar na palavra essas informações, porque eu acredito que existia. Eu acredito, porque a palavra de Deus não erra, ela não mente. Ela conta um fato, ela conta a história daquele tempo, em um tempo assim muito conturbado, um tempo de guerras, um tempo que tinha muitas lutas por conta de terras, A gente observa muito isso na palavra, lá em Números, capítulo 13, do 32 ao 33, Números. Deixa eu colocar aqui, aproveitando essa oportunidade, 13, do 32 em diante. Vamos lá. Que diz assim, ó. E infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Mais uma vez, nós observamos que quando o povo hebreu ia conquistar a terra, sempre tinha no seu caminho homens grandes, gigantes, isso mesmo. E agora você imagina, se coloca na posição daqueles hebreus, daquelas pessoas que ali estavam, porque foram direcionados por Deus. E nós vemos que há uma grande influência maligna em relação àquela região, Astarote, que era uma deusa, que dominava aquela situação religiosa da época. As pessoas queriam adorá-la, eles ofereciam crianças. Então nós vemos que
a decepção de Deus, eu acho que foi muito grande em relação a isso. E agora você pode observar o quanto que através da palavra de Deus, fora os outros, outros compêndios, fora da palavra de Deus, nós vemos várias nações com seus gigantes, com as suas histórias, e todas elas parece que encaminham para um lugar só. Isso mostra mais uma vez que a Bíblia, ela não mente. Ela não mente. Nós vemos aqui também, em Deuteronômio, vou buscar aqui, Deuteronômio, capítulo 3. Estou lendo alguns versículos para que você possa se ambientar, até para que você possa tirar suas conclusões. Eu creio que isso aconteceu, porque eu creio na palavra. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, e diz assim: estou pensando algumas passagens aqui para mostrar para você o quanto isso era de fato e acontecia mesmo naquela época. Porque só Og, rei de Baçã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Eu vou explicar isso aqui para você, que talvez você não tenha esse entendimento. O que é um côvado? Um côvado é da ponta do dedo à ponta do cotovelo aqui, dá em torno de mais ou menos 45 centímetros. E aqui está dizendo o seguinte, de 9 côvados. Aí você pega 45 vezes 9, para ver mais ou menos o tamanho desse gigante. Gigante não, da cama dele, eu posso dizer, né? E a largura de 4 côvados. 4 côvados. A largura, da cama desse homem aí. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e Gaditas o resto de Gileade, como também todo o Baçã. Baçã, quem era o rei de Baçã? Era Og, aquele gigante, como eu disse. O reino de Og. Dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Baçã, se chamavam a terra dos gigantes. Então esses gigantes, depois do dilúvio, ainda eles estavam na terra. Aí talvez você pergunte, mas Eleon, mas o dilúvio não veio para acabar com essa raça? Ficou lá, entrou Noé, entrou a família de Noé na arca, e teve o dilúvio, separou alguns casais de animais para que tivesse, logo após baixar as águas, soltasse ali os seus bichos para eles produzirem, para eles multiplicarem. Mas a palavra de Deus diz que depois do dilúvio nós vemos ainda na palavra muitos versículos de gigantes que estavam na terra. E muitas guerras que aconteceram após o dilúvio. Nós vemos aqui também em Deuteronômio 2:9, que diz assim, deixa eu pegar o de 2:9 aqui, 2:9. Então o Senhor me diz: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Isso lá na ocasião quando Ló, os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Mais uma vez nós vemos aqui, citando a Bíblia, citando vários versículos em relação a esses gigantes. Nós vemos que a palavra de Deus está recheada dos anaquins que vieram depois do dilúvio, que são aí os filhos dos nefilins, Como quando você pega a história, os nefilins são
antedilúvio. E os Anaquins são pós-dilúvio, ok? É a geração dos Nefelins. Nefelins que coabitaram com as mulheres, filhos de Deus, e dali por diante vieram os Nefilins. E dos Nefilins, a geração pós-dilúvio, veio os Anaquins. Vou te citar aqui um versículo que também fala sobre isso, que é lá em Josué já. Josué, capítulo 15, versículo 13. Josué, capítulo 15, versículo 13, ó, que diz assim, 15, versículo 13. Mas a Caleb, filho de Jofoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak. Não era só Anak não, tinha mais 3 filhos. Anak tinha 3 filhos, também gigantes. Sesai, Aimã e Talmai. É o nome dos 3 filhos gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Derbe, e fora dantes, o nome de Debir, Kiriat Sefer. Os nomes até meio complicado, mas isso mostra que além, a geração continuava. Os gigantes continuaram na terra, dominando e muitas das vezes se multiplicando, e nós vemos o quanto isso influenciou nas guerras contra os hebreus. Então nós vemos aí o poder de Deus junto aos homens que, em tese, logicamente pensando, eles não tinham força para lidar com esses gigantes. Mas nós vemos a interferência de Deus na terra através, dos hebreus, ele tomando posse. Nós vemos ali Josué enfrentando esses gigantes. Imagina você, um homem normal, com a estatura normal, enfrentar gigantes de alguns côvados. Isso realmente é a obra divina. Nós observamos que a obra divina, ela fez a diferença nas guerras para eliminar essa raça que só queria trazer malefício, magias e outras, malefícios para a humanidade, para interromper, para corromper toda a humanidade. Eu vou citar aqui mais alguns versículos, eu não quero me ater muito, mas daqui a pouquinho eu quero deixar aqui uma palavra final para você. Eu quero pegar aqui, lá em Gênesis, capítulo 35, eu estou indo para lá e para cá, mas para você entender que muitos versículos estão correlacionados aos gigantes. Nós vemos aqui, que lá em Gênesis capítulo 35, Gênesis capítulo 35, do 27 em diante. Deixa eu pegar aqui para que nós possamos dar continuidade aqui na nossa fala. 35, 27. Deixa eu ver aqui. E Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre e a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. E Isaac expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. A partir de todo o processo, de todas as guerras, de todos os enfrentamentos que Isaac e Jacó tiveram, e eles também puderam observar que muitos gigantes vinham contra eles, contra o povo hebreu, e nós observamos como Deus botou as mãos. Como Deus botou as mãos para proteger o povo, para proteger os homens, a criação dele, porque houve uma corrupção aí da criação e vieram todos esses nefilins, esses gigantes da terra. Muitos teólogos dizem que não existe, os anjos não têm sexo, mas até hoje nada foi comprovado.
Então, assim, existe, o judeu acredita também nos nefilins, até porque várias nações têm os seus contos, né, dos seus gigantes, sem ser religioso, não tem nada a ver com religião, né? São os nefilins, os anaques e outros mais, né? E eu vou deixar aqui a última para que a gente possa encerrar e eu dar minhas considerações finais aqui para você nesse vídeo que a gente está falando sobre os nefilins. Lá em Jó, capítulo 18, versículo 8. Deixa eu ver aqui, ó. Jó, capítulo 18, versículo 8. 18, versículo 8. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Esta está escondido debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Então nós vemos aqui que os gigantes chegou a um ponto que eles não tinham mais, né, como se alimentar, porque eles eram muito grandes. Os homens já com o seu labor ali, com a sua luta, com o seu trabalho, não tinha como alimentar mais esses gigantes. Chegou um ponto deles realmente, a história conta que eles começavam a comer homens, comer as pessoas. Então você vai ver na Bíblia o quanto isso, né, isso quase ninguém fala. Isso não é interessante falar hoje, né? Não é interessante falar isso na igreja, por exemplo, que houveram esse tipo, né, de pessoas híbridas, que eram gigantes, que traziam malefícios para a terra. Então eu quero fazer minhas considerações finais aqui, né, de dizer a você o quanto nós estamos aqui juntos nessa caminhada no canal, e eu preciso a cada dia de trazer conteúdo para você, porque eu sei que você é um consumidor de conteúdo e nós vamos trazer mais e mais conteúdos, né? Temos várias ideias aqui também, e se você quiser dar alguma dica, dê também, faça o seu comentário aqui no canal. Nós estamos iniciando o canal, já estamos aí falando de algumas coisas, alguns temas. Temos também ali alguns vídeos que nós colocamos sobre outros assuntos. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Pastor Elion, daquilo que nós vamos estar colocando para vocês, né, entre no nosso canal, compartilhe o nosso canal, dê o seu like para que nós possamos, né, crescer no YouTube. E não só no YouTube, mas também na cos.tv, ok? Estamos lá também na cos.tv, um canal muito bacana que eu achei e assim foi indicação de alguns amigos, aonde você pode assistir vídeos e além de assistir vídeos, você também pode colocar um dinheirinho no bolso. Não sei se você gosta, mas é interessante você dar uma olhada. Eu vou deixar também aqui na descrição aqui o meu like, o meu link, melhor dizendo, né? O link para que você possa entrar também na COS TV, tá bom? Lá na COS TV. E lá você vai poder, além de assistir os vídeos, você vai colocar um dinheirinho no bolso, que é muito importante, ok? Então não deixe de dar o seu like. Conteúdo é para você. Um grande abraço, fica com Deus e ó, até o próximo, em nome de Jesus.